Fala galera, respondendo a pergunta do amigo aqui, ele perguntou o seguinte: boa tarde, semana de prova, devo treinar normalmente? Quais os estímulos devo fazer? Então, eu vou responder com a minha experiência de 26 anos de mountain bike. Então, eu vou passar o treinamento que eu realizava, que para mim era funcional. Se você é aquele atleta que já é experiente, tem um histórico de competições, o seu treinamento pode ser definido com a carga mais intensa. Diferente de um atleta que tem pouco tempo aí de competição, né, e precisa estar fazendo um treinamento, no caso, um treinamento ostensivo para melhorar a sua performance. Ou seja, cada tipo de ciclista tem um tipo diferente de intensidade. O nível de treinamento e a carga intensiva é o que vai definir isso daí. Outro fator determinante é o tipo de prova. Por exemplo, uma prova de XCM e uma prova de XCO Cross Country são provas totalmente distintas e com níveis específicos. Se você é aquele atleta que treina intercalando com academia, o meu conselho é intercale a academia, o treino seu na academia, pelo menos uma vez só na semana. Porque senão vai dar excesso de estímulo e existe grande chance de você quebrar aí na sua prova. E aí você vai acabar comprometendo a sua prova por excesso de estímulo. Por isso é importante o autoconhecimento. Então eu vou contar para você o que eu fazia na semana que antecede a prova. Na segunda e na terça-feira, o que eu fazia? No mais, eu fazia uma recuperação ativa. Eu pegava a bike e dava uma girada de leve aí pela cidade mesmo. Na quarta-feira, eu fazia um treinamento de estímulo intervalado. Então eu aquecia de 30 a 40 minutos antes e dava tiros de 50 minutos. O de treino eu usava aí como se fosse um simulado de competição. Depois eu usava de 20 a 30 minutos para girar e descansar. Então esse era o treino de estímulo que para mim funcionava muito bem. Na quinta-feira, eu procurava girar mais, para fazer a recuperação ativa da musculatura das pernas. Isso daí, cara, assim, eu falo cara porque eu sei que foi um homem que me mandou essa pergunta. Eu já treinava assim, dessa forma, já como estratégia de prova. Aí, já na sexta-feira, eu fazia um off total. Eu já deixava a bike no mecânico na quinta para fazer a revisão aí antes da prova e já na sexta era descanso total. Procurava passear com a minha família, com os meus cachorros, desfocar um momento, aquele momento só seu. No sábado, retornando ao foco, eu fazia treinos aí simulados já de competição. Eu treinava sprint de 10 a 15 segundos, com 5 minutos aí de intervalo, e eu repetia ele 3 vezes. 3 a 4 vezes já seria o ideal. Esse treinamento ele tinha duração de 1 hora. Assim, eu estaria completamente preparado para o domingo, que era o grande dia de competição. Fazendo toda essa semana de treino, eu conseguia performar melhor aí na prova, já com a estratégia pronta. Então, o que eu sempre digo aí para vocês, ou para quem vai estar fazendo aí sua primeira competição, você tem que estar super preparado. Outra dica que eu dou é no domingo da prova, no dia da prova, você chegar com pelo menos 1h30 de antecedência e estar aquecido pelo menos 30 minutos antes da largada. E a alimentação também é fundamental, você deve se alimentar antes, durante e depois da prova. Espero que eu tenha te ajudado. Valeu, bons treinos!